Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Na verdade, a gente está indo para a noite, mas a gente está aqui com essa mesa redonda para falar sobre jornalismo, divulgação científica, inteligência artificial. E aqui eu estou com três convidados maravilhosos. Ele é repórter de saúde e ciência da BBC Brasil, um dos fundadores e o primeiro presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Ele é André Bienarti. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bem, Adriana? Prazer estar aqui com vocês e conversar aí durante essa live. E ela, que é editora da agência da Bore, que é uma super agência que conecta pesquisadores e cientistas de todo o Brasil. Maravilhosa essa agência, gente. E também atua como pesquisadora colaboradora do Laboratório de Estudos Avançados, LabJOR, da Universidade Estadual de Campinas. Ela é a Natália Flores. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar da mesa. Acho que vai ser bem legal a nossa conversa. E ele, que é mestre em biologia funcional, roteirista, produtor de vídeos, trapezista, cofundador e co-diretor do Science Vlogs do Brasil. Ele é tudo isso e muito mais, porque eu deixei metade ainda de fora. Ele é Vinícius Penteado. Obrigado, André, Natália, Adriana. Vai ser um prazer estar aqui com você. Já é um prazer. E eu sou a Adriana Cohen, eu sou jornalista e estou aqui na condição de vice-presidente executivo do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Quero agradecer muito a presença de todos que estão nos seguindo agora, online, e também os que vão ver essa mesa depois. É importante frisar que esse bate-papo ele faz parte da 17ª Semana de Ciência e Tecnologia, que, na verdade, aconteceu na última semana, mas a gente está justamente fazendo aqui um apanhado a partir da visão dos comunicadores, né? Não para falar exatamente da ciência, mas para falar do tema principal da semana, não para falar exatamente da semana, mas do tema da semana, que é a inteligência artificial. Essa ação é uma promoção da SBI, conta com o apoio do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. Eu quero aproveitar também esse momento, antes da gente começar a mesa de fato, para agradecer a diretoria da SBI e também um trabalho maravilhoso da Rafaela Garcia, que é gerente de comunicação da SBI, que está aqui escondidinha, mas... Ô, Rafa, aparece aí, dá um oi. Oi? Oi, estou ligando a câmera aqui. Oi, pessoal, estou aqui nos bastidores. Pois é, gente, mas é por esse trabalho aí de backstage incansável aí que nós fazemos, né, diretamente em cada ação, e a que a Rafaela está fazendo aí, que as coisas acontecem. Pessoal, esse é um bate-papo livre, e para começar, para falar um pouco do nosso assunto, eu queria saber qual foi o contato com inteligência artificial que vocês tiveram hoje? E aí? Pode responder livremente. Bem, quem vai primeiro? Vai tu, Vinícius, primeiro. Mas pode vou começar. dizer eu, então. Bem, eu tive provavelmente quando eu abri o Instagram e chegou ali para mim uma propaganda. Aliás, tem vezes que eu começo a ver as fotos e só vejo propaganda. Então, esse foi o meu primeiro contato com inteligência artificial. Propaganda do Instagram. Logo de manhãzinha. Você abriu seu Instagram e estava lá a propaganda adequada para o seu perfil. Isso acho que a gente pode discutir depois, mas eu sou um problema para a inteligência artificial porque eu fico bloqueando as minhas escolhas, eu não deixo a inteligência artificial saber. Então, eles mandam para mim meio relacionado à minha idade. Então, eles veem minha foto, veem que eu estou ficando careca, aí manda coisa para carequice. Aí vem que meu dente é torto, manda aparelho de dente. Então, eu sou um caso especial, mas a gente fala mais disso. E você, Nath? Vocês vão me tirar para super esportista, mas eu estou começando a caminhar bem cedo da manhã, antes de começar a trabalhar, e eu uso o Spotify durante a caminhada para escutar música. Então, meu primeiro contato sempre é aquelas músicas aleatórias que o Spotify envia, baseado no que eu estou consumindo.
Porque eu também gosto desse processo de... Quando a gente comprava CD antigamente, a gente tinha essa coisa de descobrir músicas que a gente não conhecia no CD. E eu acho que a inteligência artificial, de certa forma, faz isso com a gente hoje em dia, quando ela te sugere músicas que tu não colocou na tua playlist a princípio. Então, foi isso. Mas durante o dia, assim, basicamente meu trabalho é checar informação e, enfim, eu uso muito mecanismos de busca, então eu estou sempre conectada de alguma forma à inteligência artificial. Bem, espero que o Spotify não tenha mandado nenhuma música de um estilo totalmente diferente. Tenha mandado boas surpresas no estilo que você gosta. Sim, foram boas. E você, André? Olha, hoje, acho que o primeiro e o último contato que eu tive, eu comprei recentemente uma Smart Speaker, aquelas que conversam, que ela tem inteligência que vê sua agenda, e foi o último contato, mas eu concordo com o Vinícius de que, trabalhando com saúde, os algoritmos do Google e das redes sociais ficam malucos, porque eu começo a fazer uma matéria, sei lá, de saúde bucal, aí ele me oferece aparelhos e produtos. Aí eu começo a fazer uma matéria sobre artrite reumatoide, aí ele vai me oferecer um monte de produto para articulação. Então, eu acho que o meu algoritmo não é dos melhores também, não. Não, e o André e o Vinícius, ele ainda é roteirista, né? Vixe, então... Sim, mas o algoritmo deve ser louco. É muito interessante, porque foi o que eu falei. Então, existe essa opção, e acho que é legal que, se você ainda não sabe que está assistindo, existem essas opções dentro de Google, Yahoo e todas essas redes que a gente usa, de você direcionar as propagandas para as suas buscas, ou de você vai receber propaganda de qualquer jeito, porque se é de graça, você está vendendo sua alma, você vende seus dados. Você é o produto. Isso, você é o produto. Mas existem essas maneiras de você receber propagandas mais genéricas. E eu meio que escolhi receber propagandas genéricas, cancelando essas opções dentro de todas as minhas redes. Por quê? Não sei por quê, mas eu não quero que as pessoas fiquem... que o IA me conheça mais do que eu estou colocando, porque eu já falo tudo, né? Eu já entendi que usar rede é você se expor completamente, mas que ele saiba só o que eu... com as minhas palavras, vamos dizer assim, não através de um robô em algum lugar no deserto tentando me adivinhar. E quem está nos assistindo agora está falando, gente, eles estão falando o quê? Spotify, Google, e cadê os robôs? Cadê tudo? Vamos situar um pouco quem está assistindo, em que contexto a gente está falando de inteligência artificial. Vocês quer falar um pouco, André? Você teve aí uma experiência entrevistando um professor sobre isso? Perfeito. Pelo que eu conversei, a gente fez essa live semana passada, se não me engano, com o professor Martim Bonamino, né, que é do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Ele tem algumas pesquisas e utiliza muita inteligência artificial no dia a dia dele, né, no trabalho com saúde. Então, ele deu uma perspectiva muito de como essa área está alterando, né, a gestão da saúde, ou como vai alterar daqui para frente, né? E pelo que eu lembro, pelo que ele me falou da conversa, né, esse conceito, né, de máquinas pensantes, entre aspas, ele começou a surgir ali nos anos 50, né, na época ali do Alan Turing. Quem assistiu aquele filme O Jogo da Imitação, né, acho que aprendeu um pouquinho do início ali da computação, e vem dessa tentativa, né, de que as máquinas, por exemplo, eu até usei esse exemplo na nossa live, você pega uma calculadora, você ensina ela que a partir de determinados comandos ela vai fazer uma operação. Então, ela sabe que o 4 mais o 2 vai ser 6, e o 4 mais o 3 vai ser 7, e assim por diante. A inteligência artificial é quando você tem uma máquina e você dá os ingredientes para ela, né? Então, você dá alguns ingredientes, e a partir desses ingredientes ela vai trabalhar para chegar no objetivo determinado por você. Então, em vez de você dar, né, o caminho das pedras completo, né, ela desenvolve maneiras, né, de fazer isso. Então, por exemplo, a gente falou do Spotify, né? O Spotify, ele vai aprendendo a partir das músicas que você ouve. Com o tempo, ele vai aprendendo que, olha,
muito provável que você gosta desse estilo, desse cantor, sei lá, dessa vibração musical, desses instrumentos, ele vai te indicar músicas que tenham a ver com isso. Então, a chance de você gostar delas é maior ainda. É o caso das propagandas, né, no marketing. O robô lá de inteligência artificial vê que você pesquisou sobre calvície, né, como o Vinícius comentou. Aí ele vai começar a te oferecer produtos que tenham a ver com isso, porque ele sabe que você tem um interesse por trás, né? Então você tem todo um pensamento estratégico por trás que não é comandado por humanos, mas sim por máquinas com essa inteligência artificial. E isso vai cada vez mais assumir um papel preponderante na nossa vida, né, daqui para o futuro. Não sei se eu resumi bem, se vocês concordam. Não, eu falei alguma groselha. E a gente aqui tem uma interação, aqui foi mandada pelo Facebook, da Clara Marques, que falou que gosta muito de endoidar o algoritmo do YouTube, fazendo pesquisas diferentes diariamente. Olha a diversão. Clara, não nos conhecemos e já te adoro. Muito teor da tendência dos vídeos. E é isso, né? Então, a inteligência artificial, ela busca por resultados, né? A ideia é que você forneça ali informações, conteúdos que permitam a uma máquina, né? Ou um robô, mas um aplicativo que se utilize dos processos de aprendizado, de reconhecimento de padrões para dar resultados. Então, você insere ali muitos conteúdos para a máquina poder te dar os resultados que você deseja. Você programa esperando eu quero isso, né? E você espera que, a partir dos conteúdos, a partir de todas as informações que você inseriu naquele programa, naquele robô, naquela máquina, enfim, ela consiga reconhecer padrões e começar a sugerir respostas as mais adequadas e, assim, inclusive, que se tenha utilizado inteligência artificial para diagnóstico, né, em hospitais, etc. Essa é uma forma de se utilizar inteligência artificial, como também naqueles jogos que você pode testar o que vai acontecer numa operação. Então, a partir de todo o histórico, de todo o reconhecimento, de todo o conteúdo que é colocado lá, os treinamentos passam a ser cada vez mais reais, porque as respostas que a máquina pode dar tendem a ser mais reais possíveis. E aí, Vinícius? Não, acho interessante também esse ponto que vocês dois destacaram super bem, de que o machine learning ele não aprende do nada, né? Ele não começa a aprender do nada, ele é alimentado. Então, você já começa o envezamento do seu aprendizado a partir do momento que você escolhe o que oferecer para esse aprendizado. Então, se a gente pensar no mundo como um todo, será que os dados da Lituânia são os mesmos dados da Nigéria? Será que os dados de Fortaleza são os mesmos dados de São Paulo? Será que, da maneira como você alimenta o machine learning, você vai ter um resultado com um determinado viés? O ideal seria que a gente conseguisse colocar todos os dados do mundo, mas eu não sei quando a gente vai conseguir fazer isso, e nem se a gente quer fazer isso. Mas é um outro ponto interessante. Os resultados, o conhecimento vai ser baseado no que já se conhece? Não, no que a gente apresenta do que a gente conhece, né? Boa questão, e eu vou jogar para você, Nath, que é a questão dos perigos, né? Porque o Vinícius ele falou de será que a gente quer? Essa é uma reflexão que muitos cientistas fazem, e mesmo pessoas que estão administradores, enfim, empreendedores, se fazem, que é como cuidar do conteúdo e quanto de conteúdo a gente coloca em tal situação, né? Porque sempre pode
ser um risco ter tantos dados disponíveis num só local. Bem, você está aí na edição como editora de uma agência que atua com cientistas, que trabalha com muito volume de dados. Como você vê esse ponto? Na verdade, eu vou falar um pouco sobre como eu vejo na vida das pessoas e depois eu falo um pouco sobre a Bori. Porque, assim, essa questão da privacidade, eu acho que o grande problema do nosso consumo nessas plataformas é que as políticas, às vezes, não estão explícitas para as pessoas, ou quando estão, as pessoas não leem. Naqueles termos que a gente assina, ninguém lê. E ninguém sabe realmente o que está em jogo ali, quais são as informações que tu vai passar para aquela plataforma e até que ponto tu pode escolher que tipo de informação passar. O Vinícius comentou antes essa questão de não se ter mais... Agora a gente não tem mais nem a opção de dizer que tu não quer receber publicidade, é meio ridículo, assim. Essa semana eu ganhei de aniversário um computador e eu comecei a instalar os programas nele e na hora da instalação dizia assim, tinha um alerta da Microsoft dizendo assim, você quer receber publicidade generalista, tipo geral ou específica? E daí eu fiquei me perguntando, mas eu não tenho uma opção para eu não receber, sabe? Não tem mais, e isso é muito estranho. Então, nesse aspecto da privacidade de dados, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar no âmbito individual, mas também tem que ter uma política pública que faça esse controle de dados de uma maneira muito melhor do que tem sido feito, para a gente não ficar assim colocando tudo nas mãos dessas empresas sem saber como eles estão utilizando nossos dados. E agora a segunda parte da pergunta é com relação à agência Bori. A ideia da Bori, para quem não conhece, é uma agência de divulgação científica, de jornalismo científico, que surgiu agora em fevereiro. Uma agência encabeçada pela Sabine Righetti e pela Ana Paula Morales. E a ideia original da Bori, ela tem nesse projeto um viés muito tecnológico, apesar da gente ainda tá numa versão beta, tá começando a estruturar, que é um serviço a gente quer servir como ponte entre cientistas e jornalistas. Então, a gente dissemina conteúdo científico para jornalistas, com a ideia de que tem uma grande quantidade de conteúdo sendo produzido hoje em dia, e já tinha antes da Covid, mas agora o último levantamento que a Sabine fez de artigos que estão saindo sobre Covid, ela chegou a um número absurdo de 12 artigos revisados por hora no mundo inteiro. Então, é uma quantidade enorme de dados. E quando projetou a Bori, já tinha essa ideia de que tinha uma grande quantidade de artigos científicos sendo publicados por pesquisadores brasileiros que não, de certa forma, não eram acessados por jornalistas por inúmeras razões. Uma das razões é porque ou estavam muito escondidos em bancos de dados, ou os jornalistas não sabiam como acessar, enfim, tem inúmeras... o André vai poder falar um pouco melhor sobre essa questão da experiência com o jornalismo, como acessar estudos e fazer essa apuração, mas a ideia central da Bori era de facilitar esse processo. Então, a gente faz uma curadoria de artigos científicos que estão na plataforma da Cielo, que é uma biblioteca nacional de revistas científicas. Hoje são 500 revistas científicas cadastradas no Cielo, e a gente tem acesso à base de 150 dessas revistas, que deram ok assim, para a gente acessar a base antes desses artigos serem publicados e antecipar esses artigos para os jornalistas. Então, e hoje o que a gente faz é um trabalho manual, assim, eu acesso o sistema do Cielo todos os dias e vou garimpando, assim, o que é mais interessante para a imprensa, que tipo de assunto
de tema mais relevante e pode virar uma pauta jornalística desses artigos. Uma inteligência artificial, se a gente aplicasse a inteligência artificial a esse cenário, seria muito, a gente otimizaria muito esse processo. Então, sei lá, se eu tivesse uma máquina para fazer essa seleção que não necessitasse eu ir lá no sistema e pudesse me enviar um alerta quando chegasse um artigo com um tema que faz tempo que a gente não cobre, ou uma universidade que a gente nunca divulgou nenhum estudo, porque tem outra coisa na divulgação científica e no jornalismo científico que é uma das bandeiras da BORE, que é dar acesso também à imprensa a essas universidades que às vezes estão escondidas ou é difícil achar esses trabalhos. Então, só para dizer que, na verdade, a inteligência artificial ajudaria muito nesse processo, ela é crucial para lidar com essa grande quantidade de dados, né? Não, e é interessante isso que você está falando, porque teve um relatório que foi feito pela London School of Economics and Political Science, que é uma instituição londrina. Eles fizeram, ano passado, uma pesquisa com 71 organizações do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, falando qual era a percepção, entre outras coisas, qual era a percepção deles sobre o uso da inteligência artificial. E a grande parte respondeu positivamente, exatamente, indo ao encontro do que você está falando. A inteligência artificial entrando para auxiliar, né, nesse trabalho braçal. Inclusive, tem uma fala também do ano passado, da responsável por mídias do Grupo Folha, né, que falava exatamente isso, que a inteligência artificial podia suprir muito essa questão do trabalho braçal na comunicação. Mas tem também muita gente com medo da inteligência artificial na comunicação, no jornalismo. E só fazendo aqui um parêntese para quem nos está assistindo, a gente está aqui na casa da Sociedade de Imunologia, mas hoje o foco da nossa mesa é justamente falar sobre jornalismo, divulgação, comunicação científica, educação científica, coisas que todos podemos utilizar, inclusive cientistas, nas suas áreas, né? Pensar, refletir um pouco sobre a inteligência artificial nos fluxos comunicacionais aí de cada área. E aí, no descritivo desse aqui do Facebook, vai ter depois um acesso para os vários materiais que já foram lançados, materiais incríveis, maravilhosos. Agradecemos a todos que fizeram sobre inteligência artificial e saúde. E aí, retomando aqui a conversa, eu queria perguntar para o André e depois aí para o Vinícius, na sequência. André, como é que você está, você como presidente, né, de uma instituição que representa jornalistas e comunicadores científicos, se essa já é uma preocupação dentro da sua instituição, né, da instituição que você preside, a questão de a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos de jornalistas, não vai? Porque a gente já tem aplicativos que escrevem matéria. Adriano, se você me permite só fazer um parênteses antes, eu queria falar da BORE, que assim, eu sou fã absoluto e usuário diário da BORE, então foi uma bela iniciativa, né, da Natália, da Sabine, da Ana Paula, então uso bastante e hoje mesmo peguei uma fonte por lá. E sobre a sua questão, assim, não é uma discussão muito forte ainda, mas eu acho que ela vai ficar cada vez mais forte. Eu, particularmente, tenho a impressão de que muita coisa do trabalho braçal do jornalismo já é e vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em reportagens econômicas, assim, puramente números, ou o descritivo de uma partida de futebol, acho que isso pode muito bem ser feito por uma máquina, né? Mas a análise sobre isso, ou como isso impacta as relações humanas, as repercussões disso, eu acho que a gente ainda vai prescindir muito do olhar humano, sabe? Eu acho que isso não vai se perder no jornalismo. É um processo, enfim, que vai atropelar muita coisa, para mim é inegável, mas eu acho que quando a gente discute, né, inteligência artificial, esses macro temas,
Às vezes a gente tem noção que é uma coisa antes, depois, né? Parece que um dia ela vai ser instituída, a partir daquele dia tudo vai mudar. Mas eu acho que as coisas são muito a conta-gotas, né? Então isso vai entrando aos pouquinhos na nossa vida, no nosso trabalho, nas relações humanas, inclusive, e quando a gente perceber já foi tudo tomado, né? Assim, digamos assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir mais, até como rede, né? Eu acho que fica aqui como uma lição de casa para a gente, mas é um processo meio inexorável, né? Digamos assim. É muito legal isso que você está falando de abraçar a inteligência artificial, né? O que está aí, o que vai chegar e trabalhar em conjunto, né? De uma forma, acho que é isso. Tirar o melhor dos dois mundos, né? De alguma maneira. Perfeito. E lembrando que a inteligência artificial, uma das características dela, o que a difere, né, do modelo matemático puro e simples, onde você identifica parâmetros e dá um resultado ali específico, é a sua capacidade de aprender, né? De aprender com as suas próprias experiências e dar respostas aperfeiçoadas de acordo com a sua própria experiência. E, Vinícius, diga. Como é que você está vendo o tema sendo abordado pelos divulgadores científicos aqui no Brasil e nos Estados Unidos também? O Vinícius, só fazendo um parênteses aqui, o parâmetro. Parâmetros de inteligência de artificial. matemática. Ele está nos Estados Unidos e já teve várias experiências aí trabalhando e tem um contato próximo aí com o pessoal do MIT. Do MIT, impressionantemente, do MIT também, que eu estava morando em Boston. Até 2018 eu estava em Boston. Então eu tive contato com o pessoal que estava trabalhando com como os neurônios se conversam e como você, a partir de treinamento então você tinha macacos que estavam aprendendo a jogar jogos e como todos esses dados eram colocados em bancos de dados e através de inteligência artificial eles iam usando todos esses dados para tentar achar um padrão, né? Então, impressionantemente, lá também, mas eu acompanhava porque é um amigo meu, Fred, que trabalha com isso há anos. Aliás, ele é um dos especialistas no mundo nesse assunto. Oi, Fred. Isso, oi, Fred, beijo. Ele me colocava a par. E depois eu mudei aqui para Chicago e comecei a trabalhar no The Field Museum, que é o Museu de História Natural daqui, onde existe um canal de divulgação científica. Isso é bem raro, existem alguns outros espalhados por aí, mas um museu com um canal específico, que é o The Brain Scoop, encabeçado pela Emily Graslie, que é fantástica. Também beijo, Emily. E aí eu fundei, né, o Science Vlogs Brasil, lá no começo de 2016, que é esse selo que foi atrás dos canais de divulgação no YouTube, que trabalha com inteligência artificial, né? A base dele é a inteligência artificial, é dados, 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 acúmulo de dados e distribuição daquele conteúdo. E ali a gente foi tentar colocar um selo em alguns canais. Foi uma iniciativa voluntária e é até hoje. Eu fui cofundei, né, com o Rafael Bento também, beijo. E depois fui diretor, até hoje eu sou diretor, hoje com mais pessoas, inclusive o Chico Camargo, que trabalha lá na Inglaterra. Um dos assuntos dele também é trabalhar com redes de inteligência artificial. E aí eu fui tendo contato com essas pessoas que trabalham com isso dentro do YouTube, principalmente com a Camila Laranjeira e com a Vivi Mota, que hoje comandam um canal que chama Peixe Babel, que é um que fala basicamente sobre a inteligência artificial o tempo todo. Elas conversam com outro canal que chama Universo Discreto. Eu estou falando alguns canais aqui, eu sei que a gente deixou para o final, mas é que faz parte do meu universo. Quem tiver aí já pode anotar, gente, porque todas essas são indicações maravilhosas, tá? Canal isso Peixe aí, a nossa Babel conversa. E Universo Discreto. Bem, eles conversam e falam sobre inteligência artificial e nesses últimos anos o número de pessoas falando sobre isso aumentou.
e a diversidade também aumentou. Então, foi muito interessante lá, há 4 anos, a Camila já tinha uma boa experiência, participava de competições de robótica, nasceu na Bahia, depois mudou para Minas, depois apareceu a Vivi também está lá em Minas, então as duas estão em Minas. Depois tem a Ana da Hora, que surgiu no cenário também, do Rio de Janeiro, falando sobre inteligência artificial, computação e programação, porque, no fim, programação é a linguagem da inteligência artificial. Então, quando você ouvir aí falar de programação, saiba que tem tudo a ver com inteligência artificial. E existem canais, mas muitos canais falando sobre programação dentro do YouTube, que é onde eu acho que a gente pode falar que o YouTube hoje dominou o universo dos vídeos, né, da comunicação por vídeo dentro da internet. Existem outros, mas nada se compara ao peso que o YouTube tem. Mas é isso, a inteligência artificial por si só, ela vai ser... Você vai ter alguns canais que falam sobre os ganhos, os benefícios, né, sobre as questões da inteligência artificial, e outros que vão tentar te dar as ferramentas para que você use a inteligência artificial, para que você construa redes de inteligência artificial. Então, os canais se dividem nesses 2 grupos, e a gente está ganhando pessoas no Brasil falando sobre programação, basicamente, bastante, nesses últimos anos cresceu bastante, inclusive alguns que eu descubro hoje que já são enormes, e eu faço isso normalmente, eu fico procurando esses canais. Então, quando eu descubro, depois de anos procurando, é porque o universo é gigantesco mesmo e tem muita coisa acontecendo no Brasil. Seria ótimo contar com essa tua curadoria, se você quiser depois passar esses nomes, esses canais, essas referências que você mandou agora, porque daí a gente também coloca na descrição aqui dessa live no Facebook, que vai ficar gigantesca, porque eu também vou pedir para, pegando já o gancho, para a Nath, para o André, dar indicações do que eles estão seguindo em inteligência artificial, quais são as referências aí de leituras, quem está fazendo coisas bacanas aí em inteligência artificial. Eu sempre fico esperando que a outra pessoa fale, né? Eu estou seguindo 2 projetos muito legais na área de saúde. Eu estou acompanhando, assim, um projeto que é do Grupo Brasileiro de Multimorbidade, é pesquisa em saúde. Eles têm trabalhado muito com inteligência artificial para predizer riscos das pessoas desenvolverem determinadas doenças. Eles estão começando a produzir os artigos agora, mas eu tenho acompanhado bastante. São análises epidemiológicas. E agora, com a Covid, eles também estão fazendo várias análises sobre a predisposição a desenvolver Covid, enfim, todo um universo de pesquisa em saúde que eu tenho acompanhado. E outro projeto que eu acho muito legal, uma pessoa que eu acho que está trabalhando muito com essa interface entre inteligência artificial e saúde, é uma pesquisadora da Unicamp, do Instituto de Computação, a Sandra Ávila. Ela tem um projeto incrível de detecção do câncer de pele, usando inteligência artificial. Olha. E foi um projeto que foi muito divulgado agora em 2018, 2019, e a gente se conheceu por causa da divulgação científica. A gente fez parte da equipe que organizou o Pint of Science aqui em Campinas, e daí a gente continua em contato, porque o trabalho que ela tem é incrível, assim. E fazendo um gancho com o que o Vinícius falou, dos canais do Science Vlogs Brasil, a Sandra foi entrevistada pelo Peixe Babel, pelas meninas do Peixe Babel, e falou um pouco dessa questão Procurem esse vídeo, gente. Sim. Eu até anotei, depois eu vou passar a referência, mas ela foi entrevistada para falar justamente sobre esse projeto, que eu acho que é bem legal, assim. E são essas. Né? Então, eu queria, na verdade, eu acho assim, muito legal a gente se basear e aproveitar também um pouco da ficção, né? Seja literatura, de livros, né? De filmes, né? A gente tem vários filmes
famosos com inteligência artificial, né? O 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tinha ali o computador, a Jarvis do Tony Stark, né? No filme Nos Vingadores, no filme do Homem de Ferro. Tem o mais recente, o Her, né? Que é o filme que o personagem se apaixona, né? Pela inteligência artificial, que também é muito curioso. Acho que é muito interessante como a ficção às vezes antecipa coisas que a gente vai ver décadas depois, né? E eu queria deixar uma dica de leitura, que um livro assim, que me fascinou muito ler, que se chama Cérebro, uma Biografia. Ele foi escrito por um neurocientista de Stanford, o nome dele é David Eagleman, e eu acho muito bacana, eu acho que tem a ver com o tema, porque para a gente entender a inteligência artificial, a gente tem que entender a inteligência natural também, né? Como o nosso cérebro funciona e como as relações humanas são importantes, né? Tanto para a gente existir como sociedade, mas também para as tecnologias que a gente desenvolve, né? A tecnologia tem muito do viés que os humanos que desenvolvem ela trazem. Então, queria deixar essas dicas da ficção e esse livro do David Eagleman como sugestões. Meu Deus, eu adoro esse filme, Ela. Eu acho com Joaquim Fênix, que é maravilhoso. Quem não assistiu, logo depois dessa live, para tudo e vai assistir, porque é maravilhoso. E ele é muito dentro dessa inteligência artificial atual que a gente está falando aqui, né? Porque hoje a gente está falando como profissionais do jornalismo, da comunicação, da divulgação, mas eu imagino que a criança, Vinícius, Natália e André, pensavam que a inteligência artificial seria de um outro jeito, assim. Quando falava o nome, essa palavra, eu acho que vinham outras ideias na cabeça de vocês, não? Tinha um medo nos anos 80, lá começo dos anos 90, tinha toda a questão do medo, né? E depois entrou a trilogia Matrix, que veio com essa questão dos robôs dominando o mundo. Na verdade, os robôs já dominam o mundo, né? A gente já está cercado, saiu agora esse documentário que fez um barulho, que foi o do Dilema das Redes. Muitas pessoas assinam Netflix e aí acaba, né, espalhando por outras mídias, de que a gente vai sendo controlado de acordo com os dados que a gente está oferecendo. Porque, vocês estão falando bobagem, mas só no Facebook são 3 bilhões de pessoas. Assim, uma coisa absurda, se vocês tiverem o dado certinho aí. Mas eu sei que são bilhões e não é uma coisa tão estranha, né? Pensar, já que o Facebook é espalhado pelo mundo inteiro, fornecendo dado, fornecendo informação o tempo todo, brigando, conversando com a família, brigando e se expondo ali de uma maneira muito maluca, que antes ficava só ali na praça, né? Lá nos anos 80, as pessoas iam para a praça. Eu nasci em Itatiba, que é uma cidade pequena de São Paulo. Na época tinha aí uns 70 mil habitantes, e as coisas aconteciam. A High Society de Itatiba, ela ia ali para o centro, uma praça central, e ali as conversas aconteciam, mas em nenhum momento você escrevia o que você queria num cartaz e saía mostrando para a praça toda. Era tudo muito fechado. O que a gente faz hoje é escrever o que a gente pensa em cartazes que são expostos ali e ficam gravados para sempre. E esses dados se acumulando, e meio que, no meu entender, não tem muito o que descobrir mais do ser humano. Não, cartazes são os metadados todos, né? Onde você está, qual o seu e-mail, acesso a sua... Para mim, a inteligência artificial como se fosse uma entidade, né? Mas, assim, quando você pensa em entender o ser humano e como ele se comporta, a inteligência artificial como essa entidade, ela já entendeu. E agora a gente está sendo levado por caminhos sem perceber. A gente começa a ser levado, e isso a gente pode ver nessa confusão política que aconteceu no mundo inteiro, né? Inclusive na relação da saúde, inclusive na área de saúde. Então você tem mesmo questões de saúde indo por caminhos que você fala, meu Deus, o que está acontecendo?
mas as pessoas vão sendo movimentadas através da inteligência artificial. Então, a gente já está sendo dominado. E aquele medo de um robô maligno, com garras e tipo, lâminas que vinha, não é isso. É você sentado na frente do seu celular. Não tem esse robô. O seu celular já te pegou. Você já está dentro daquela cápsula do Matrix. E só sendo sugado. E você nem escolheu a pílula, né? Você nem escolheu Você nem tem pílula para escolher. Como a Nath diria, e também mandou aqui a Lívia de Paula Nóbrega, que ela falou sobre os contratos, na verdade já está tudo ali, né? Você nem leu direito, está tudo naqueles termos e você não sabe. Sim, você nem precisa escolher a pílula. Eu sei que eu perguntei essa mesma coisa para vocês, mas por causa do nosso horário, eu queria que vocês respondessem, mas que, se vocês pudessem também, Nath e André, introduzir também qual seria o nosso papel como divulgadores e comunicadores de falar um pouco sobre deixar o que é inteligência artificial claro, né? Qual é o nosso papel aí nesse alerta, né? Nesse alerta, nessas possibilidades. Eu queria ouvir sobre o pensamento de vocês quando eram crianças, mas também o papel aí nosso agora. Nath, ladies first. Tá. Sobre o pensamento, eu acho que tinha muito desse imaginário que o Vinícius falou de robôs controlando o mundo. Eu acho que era uma coisa que... Eu acho que, na verdade, eu meio que balançava entre sentir esse temor e, às vezes, achar que talvez fosse ser um universo fantástico, assim, enfim, que ia trazer facilidades. E quando tu vê, na verdade, o que acontece é um pouco dos dois, né? De uma maneira diferente, mas enfim. Sobre o nosso papel, eu acho que a gente tem que trazer inteligência artificial de uma forma palpável para as pessoas, de que a gente não está falando de algo que vai acontecer, mas algo que já está acontecendo. E daí eu quero puxar um pouco a questão do jornalismo trazer um olhar mais crítico assim para a inteligência artificial, para tentar mostrar também que impactos que essas tecnologias têm no nosso dia a dia, impactos negativos e positivos, né? Enfim, mas mais focados no negativo, que eu acho que é uma coisa que ainda falta se falar, assim, mais, eu acho, para alertar as pessoas de que a gente tem, de que as tecnologias, elas têm um uso determinado, mas a gente escolhe como vai usar, né? Eu acho que tem que ter o jornalismo tem um desses papéis de servir como um alerta e como trazer essa perspectiva mais crítica. Acho que é isso. E essa questão da privacidade, que eu acho que é o mais complicado, assim. Uma outra indicação, a minha última indicação da live, eu prometo. Um documentário que também vai na mesma linha do Dilema das Redes, acho que é o nome, né? Que é um documentário do Quebrando Tabu, de algum tempo atrás, o nome é Privacidade na Era da Internet, e aborda muito essa questão dos impactos desse Big Data na nossa privacidade. E depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei muito tempo assim, sei lá, ia para a rua, não ligava o 4G e o meu localizador para o celular não saber onde eu estava, sabe? É um documentário que te deixa meio paranoico em relação às tecnologias. Mas eu acho legal ter essa perspectiva também. Eu acho que a gente é muito 880, né? Assim, ou a gente vê aquela realidade terrível do Matrix, né? As máquinas dominando, né? Ou Guerra dos Mundos, né? Os ETs chegando, ou uma realidade maravilhosa dos Jetsons, né? Aquela coisa meio fantástica em que todos os problemas se resolvem. Eu acho que o que a gente vai aprender é encontrar o meio termo entre as duas coisas, né? No primeiro momento de adoção de tecnologias, a gente sempre vai acabar se ferrando, entre aspas, com elas, né? Porque, enfim, pessoas mais espertas acabam aproveitando essa falta de conhecimento, essa fragilidade que a gente tem de não ler os contratos, de saber
o que nós estamos compartilhando de nós mesmos, né, para tirar proveito econômico, político, social disso, né? E a gente tem exemplos muito claros disso acontecendo nos últimos anos. E enfim, eu acho que o papel do jornalismo é justamente ponderar, contextualizar e principalmente jogar luz sobre esses exemplos, porque eu acho que os exemplos, eles mostram onde a gente está errando e o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, acho que esse é o nosso papel e esse papel vai se tornar cada vez mais preponderante daqui para o futuro. E com relação à comunicação, bem, é tudo interligado. O caminho que eu acho agora é o ideal e que a gente ainda faz pouco é dar a ferramenta para que a pessoa possa compreender o que está ao seu redor. Então, dar informação e quebrar realmente todos esses grandes termos, quebrar eles nos seus ingredientes e mostrar esses ingredientes para as pessoas, mostrar do que é feito, para que as pessoas entendam as entranhas do Big Data, por exemplo, né, que fica parecendo uma entidade e, no fim das contas, na verdade, é todos os dados, todas as informações que você coloca na internet. Aliás, se você não quer que alguma informação sua vá parar na internet, basicamente você realmente não pode nem levar o seu celular no bolso. Porque mesmo que você vá sem o celular, existem câmeras na cidade que vão te filmar e essa câmera já reconhece o seu rosto. Por quê? Porque você colocou o seu rosto lá no Face App para fazer a sua versão velhinho. Então, o seu rosto já está dentro da internet em várias fases. Eu comecei a usar o Facebook, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tenho quase 40. O Facebook sabe como eu envelheci. Né? Então, é a história que eu falei, mesmo eu não procurando coisas para a calvície, aparecem propagandas para a calvície porque ele lê a altura de onde estava o meu cabelo. Né? Então, meu cabelo estava aqui, agora ele está aqui, é porque eu estou perdendo o cabelo. Então, é muito louco, porque não precisa contar isso para a máquina. Então, a pessoa saber isso, saber que você não precisa necessariamente contar, que a máquina ela observa padrões humanos e ela vai, então, fazer inferências, botar para fora o que ela acha daquilo, e o que ela acha daquilo provavelmente vai ser a realidade, por causa da quantidade de informação que ela tem. Como eu falei, é muito difícil a gente achar que o ser humano é imprevisível. No fim das contas, a gente meio que se repete, todos nós. Só aproveitando, de acordo aqui com uma matéria do Tecnoblog, que se utiliza de dados do Facebook, sim, são 3 bilhões de usuários que o Facebook considera com Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Então, são 3 bilhões. No universo Facebook. Isso. Porque né, estamos também nesses conglomerados, né? Então, assim, a gente está falando de comunicação, de cada um aqui com a sua instituição, né, ou instituições de referência, mas a gente tem macro instituições aí que estão utilizando de inteligência artificial para prever, né, como a gente vai agir, qual vai ser o nosso consumo, para onde a gente vai, em quem a gente vai votar, enfim, várias... Que remédio a gente vai comprar? Aliás, exato, qual é a nossa tendência, né? Se você tem um filho, que tipo de... já vai prevendo que tipo de fralda você gostaria de comprar, se mais luxuosa, se menos... luxuosa é ótimo para fralda. E a pessoa que eu falei da Folha de São Paulo, que falou sobre esse trabalho braçal, foi a Camila Marques, editora da Folha de São Paulo, que ela falou exatamente isso, né? A IA não vem para substituir o repórter, vem para substituir o serviço braçal. E ela acredita que permite que o jornalista gaste energia com tarefas de maior importância. Como a gente tinha conversado, e agora até dando um pouco minha visão, eu acho que sim, isso acontece, e sim, também teremos aí inteligência artificial fazendo matérias e tirando também empregos de jornalistas, como
acontece em todas as áreas, e como a máquina de escrever tirou em algum momento o trabalho de alguém, depois o computador tirou o trabalho de alguém. Então, assim, o André até falou isso, a questão de se adaptar e tirar o melhor dos dois mundos. Eu acho isso muito um posicionamento muito adequado, né? Enfim, e se a Rede Consciência aí for fazer discussões nesse sentido, terei maior prazer em assistir. Então, por favor, me avise. Precisamos, vou anotar na agenda aqui para as Eu sou demandas associada futuras. da rede e quero participar. Agora, a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, gente, mas fazendo um pouco aqui apanhado com a saúde, e a gente estava falando de diversas formas que a inteligência artificial está sendo utilizada na saúde. Inclusive, aí, agora com Covid, muitos dos resultados rápidos que estão tendo são resultados de inteligência artificial, porque foram possíveis muitos testes e se passar para fases mais avançadas, né, a partir do que a inteligência artificial entregou de resultado. Vocês, pessoalmente, vocês confiariam chegar num hospital e ali, logo na entrada, serem diagnosticados por uma inteligência artificial? Sentarem em frente a uma máquina, alguma coisa? Vocês, como vocês se sentiriam? Uma esperança, um medo ou uma realidade? Olhando o atual cenário e vendo, bem, tem todo tipo de médico, né? Então o médico deveria nos atender. Depende do país, você é atendido por outras pessoas que não necessariamente o médico, e essa pessoa te daria um diagnóstico. Eu me sentiria mais seguro se eu tivesse pelo menos um diagnóstico. Assim, se eu pudesse comparar o diagnóstico que uma inteligência artificial me deu com o diagnóstico que um médico me deu, seria um outro posicionamento. Eu adoraria, na verdade, que eu chegasse, colocasse meus dados, meus quadros, e tivesse fosse amparado por dados do mundo, né, para que o próprio médico depois comparasse e visse se ele identifica um erro ou não. Mas sim, eu adoraria. Não que fosse só isso, mas que tivesse também esse diagnóstico, sim, apoio completamente. Mas não faria teste de DNA. Aliás, não vendi meu DNA ainda para ninguém. Era um outro assunto interessante. Mas talvez a máquina pedisse pelo meu DNA, sei lá. Aí eu me contradigo. É uma conversa sem fechamentos, né? Porque estamos vivendo isso, né? E você, Nath? Não sei, não sei. Também é uma assim, resposta. Na verdade, a questão do diagnóstico, a gente já tem alguns processos que já são automatizados, mas eu acho que o olhar do médico ainda dependendo do médico, né? Mas assim, eu confio que existem bons médicos ainda existem. O olhar, a interpretação do médico eu acho muito importante. Mas, assim, o que eu penso que talvez eu confiasse é, sei lá, quando tu chega no hospital e tu vai fazer aquela triagem sei lá, que chega alguém e pergunta, e mede tua pressão, e pergunta um monte de coisas para saber por que tu tá ali. Aquilo eu acho que eu confiaria que uma inteligência artificial fizesse. Eu acho que o processo já está acontecendo, né? A gente já dá esses dados, os relógios inteligentes, né? Eles estão medindo em tempo real a nossa circulação, o batimento cardíaco. Já tem estudos mostrando que eles são capazes de prever ali uma fibrilação atrial, um problema no coração, detectar antes da pessoa mesmo sentir. Temos algumas inteligências artificiais, uma até desenvolvida aqui no Brasil, de um robô que consegue detectar casos de sepse em hospital muito antes dos médicos. Então, enfim, a pessoa já dá alguns sinais que os médicos não conseguem nem visualizar, e aquilo já já recebe um alerta, então a pessoa recebe uma intervenção que isso salva a vida delas. Então, eu acho que exemplos não vão faltar na saúde, e eu acho que assim, o balizador da gente
escolher ir para uma inteligência artificial, um médico de carne e osso, tem que ser a ciência, né? Eu acho que se nós tivermos estudos comprovando que o robô salva vidas ou que faz o diagnóstico com muito mais precisão e rapidez, eu acho que a maioria de nós vai aceitar. Agora, se a gente não tem essa confirmação, eu já ficaria com o pé atrás antes de me consultar com o robô. Muito legal essa visão, porque essa visão, tudo isso que vocês falaram, na verdade, está sendo discutido agora, nesse momento, por vários... E quando a gente fala a saúde, a gente fala principalmente a medicina, né, que é esse braço da saúde que as pessoas identificam mais, né, do diagnóstico, do tratamento, etc. Porque isso é muito sensível para a gente, é uma forma da gente pensar diferente, que às vezes há outro tipo de inteligência artificial, essa do telefone, essa do chatbot, né, essa do pedido de comida, tal, a gente não sente tanto, mas daí quando vai para outra visão, para algo que tem a sua vida envolvida ali, as discussões começam a ter um salto, né? E elas começam de fato, e as pessoas conseguem enxergar a diferença, né? A diferença das situações de forma bastante plausível. Gente, olha, eu queria agradecer muito mesmo a participação de vocês. Quero ressaltar um ponto aqui que o Vinícius tocou na última fala dele, que eu vi numa discussão do webinar com o Dr. Helder, que também vai estar aqui no link. Rafaela, desculpa, estou te dando o trabalho. Mas foi um webinar que aconteceu na última segunda-feira, em que eles próprios, né, os cientistas, eles estavam falando sobre qual era o papel deles como cientistas de divulgar inteligência artificial, utilizando termos como os próprios termos da inteligência artificial ou tentar simplificar. E aí veio um questionamento muito interessante, que é uma reflexão do próprio Dr. Helder e ali com os doutores Bruno e Rafael, no momento, a gente fica falando desse bando de termos em inglês, que a gente até falou muito pouco aqui, né? Machine Learning, Big Data, etc. e tal, que é justamente o aprendizado da máquina, o número enorme, gigantesco de conteúdo, etc. E a dificuldade que alguns deles estavam sentindo de, ao simplificar muito o tema, todo mundo achar que também já sabia e começar a falar como se entendesse e começar a emitir opiniões sem embasamento científico, né? No sentido de achar que a inteligência artificial era muito fácil de fazer, era só um computador que fazia tudo, e, de repente, não dá atenção a todo o trabalho, toda a pesquisa que era feita pelos cientistas. Isso é uma discussão muito interessante. Eu vou deixar essa indicação para vocês assistirem no webinar, e eu tenho certeza que, por tudo que a gente falou, é também um questionamento sobre simplificação de linguagem ou não, que nós divulgadores, comunicadores, faremos, estamos fazendo e faremos aí nos próximos tempos, né? Eu acredito. Deixo para vocês as últimas falas, falem o que vocês quiserem sobre isso que eu acabei de falar ou sobre qualquer outro ponto que vocês gostariam de acrescentar. Vou começar, então, que eu sei que os dois não começam. E eu sou começador. Com relação à história da simplificação, Adriana, vou fazer só o meu ponto, que eu já tive discussões sobre isso. As pessoas já fazem, elas já acham que elas entendem de um assunto, mesmo que outras pessoas não simplifiquem para ela, né? Então a gente tem essa ideia de que a gente entende muito de um assunto sem saber. Essa impressão da expertise é algo que já acompanha também a gente. Poucos são realmente experts no assunto, né? Tem a experiência acumulada, como um machine learning, como uma inteligência artificial. E
continuar falando, sendo simplificando, não simplificando, com termo em inglês, com termo em português, a gente já percebe que isso é muito legal. Agora tem muito mais gente estudando comunicação científica do que tinha 10 anos. O LabJOR, lá da Unicamp. Eu sou formado na Unicamp, então beijos, Unicamp. Faz isso e outros lugares pelo país inteiro, já dedicados para a comunicação, até que, enfim, a academia brasileira está realmente se dedicando à comunicação, porque entendeu a importância e assim, é não parar. Vai por todos os caminhos, não para, e, lógico, tem caminhos mais eficientes e menos eficientes, mas realmente bloquear ou impedir a comunicação não parece ser a melhor ferramenta, mas é uma discussão realmente muito legal. Ó, gente, eu comecei, agora vocês continuem. Eu não tenho muita coisa para acrescentar, porque tu fechou com... Tu fez uma colocação assim que fecha tudo, na verdade é isso, sabe? Essa questão da gente querer que um conhecimento não seja não seja simplificado, entre aspas, por ter medo que as pessoas que pessoas não autorizadas pelo conhecimento científico falem sobre ele, é meio que reduzir, sei lá, reduziu esse conhecimento, eu acho, sabe? Não acho uma estratégia legal, e eu acho que no momento que as pessoas começam a se apropriar desse conhecimento e começam a criar outros projetos a partir dele e a partir de outros lugares, eu acho que o processo se torna muito mais interessante e diverso, né? Então, sei lá. Enfim, eu acho que essa discussão de comunicação realmente chegou tarde para alguns lugares, da academia principalmente, mas está se tornando cada vez mais importante, né? Eu estou 100% de acordo com o que vocês falaram. Assim, eu acho que finalmente a gente está vendo uma primavera da comunicação e da divulgação científica no Brasil, né? Eu acho que um pouco forçado enfim, por todo o panorama do Brasil e também por causa da pandemia. Espero que isso seja um legado positivo. E eu acho que um ensinamento que a gente pode tirar disso e sobre essa discussão de quem pode falar sobre o quê, é que a gente vive num mundo de uma comunicação horizontal, né? Eu acho que mais do que eu ensinar e você aprender, eu acho que o aprendizado está nas trocas, né? Porque, enfim, são trocas de experiência, de vivência, de visões de mundo. Eu acho que isso enriquece a discussão e pode levar até caminhos que a gente nem sonharia ou esperaria sonhar, muito menos na inteligência artificial poderia prever para a gente, né? Então, eu vejo isso acho que é muito importante a gente incluir o máximo possível de vozes e de pessoas nessa conversa. E, claro, queria agradecer também o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Lógico, eu também. Obrigado. Muito legal, gente, muito legal ouvi-los, muito legal ver essa sensibilidade, né, de como comunicadores experientes dessa necessidade de, mesmo tendo uma ou outra questão, de entender a importância da inclusão, né, de se espalhar boas informações, de se espalhar informações e boas informações cada vez mais, né? E daí, enfim, todos aqui estão criando, das suas diferentes formas, estão criando conteúdos maravilhosos que podem ser consumidos e que, com certeza, vão ajudar aí para que o efeito colateral não aconteça, né? ou seja diminuído. Mas sabendo que a comunicação, a informação, difundir a informação e o conhecimento científico acima de tudo, importante e essencial, né? Ainda mais no mundo que a gente vive atualmente, né? A gente já vive nesse mundo, a gente já vive com essas tecnologias, independente ou não, até se você acha que você mora num sítio tal, e que você não está incluído nisso, na verdade você está, né? Você está e está demais, né? Bem, muito obrigada. Eu queria aproveitar e deixar aqui como dica também
para quem tiver interesse em comunicação científica, buscar o LabJOR. Eles têm uma especialização e um mestrado especialização em jornalismo científico, o mestrado em divulgação científica e cultural. Tem também no Rio, a Fiocruz, de divulgação científica, ali. Então, essas são excelentes dicas, tanto para comunicadores quanto para qualquer pessoa, né? De qualquer profissão, porque esses cursos são abertos, não são só para os profissionais de mídia, de comunicação, são abertos para todos que têm interesse, e eu tenho certeza que todos poderão se beneficiar muito. Eu agradeço, muito obrigada, obrigada SBI, obrigada aí ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, obrigada Rafaela, e obrigada a cada um de vocês, as instituições que vocês representam. Um beijo. Obrigada. Obrigado, Tchau, gente. pessoal, obrigado.